Olá, pessoal. Meu nome é Andréia Rodrigues. Eu sou diretora da empresa ACR Serviços de Reabilitação. Estou aqui para convidar vocês para a nossa entrevista no canal Autismo de A a Z. A nossa convidada de hoje é a doutora Fátima Regina Gandolf. Ela é graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário Unisantana, pós-graduada em Neuropsicopedagogia na Sensupeg, pós-graduanda em Psicomotricidade e Terapia Cognitivo-Comportamental pela FAVENE. O nosso tema de hoje é a Neuropsicopedagogia e o Esporte no TEA. Olá, doutora Fátima. Olá, boa noite, Andréia. Boa noite a todos que estão no canal. Agradeço, Andréia, a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre a neuropsicopedagogia no TEA. Obrigada a todos. O prazer é todo nosso de recebê-la. E nós vamos fazer aquele bate-papo, né, que a gente costuma fazer. E eu gostaria de saber, em primeiro lugar, de que forma a neuropsicopedagogia atua em portadores de TEA. Bom, a prática do profissional neuropsicopedagogo, ele trabalha no processamento do funcionamento da aprendizagem no cérebro. De que forma a criança, o adolescente, recebe essas informações e como que ele pode transformá-las para que haja um aprendizado efetivo. Porque se nós conversarmos normalmente, às vezes a criança consegue aprender, consegue captar essa informação e ter esse aprendizado efetivo, mas muitas vezes não consegue. Então, você tem que pegar um material e transformá-lo para que ele possa ter esse aprendizado efetivo. E como você conhece elementos no cérebro que você pode trazer essa aprendizagem, facilita a aprendizagem do aluno. Entendi. E qual seria a relação da neuropsicopedagogia com o esporte? Bom, aí eu vou falar um pouquinho da minha trajetória agora. Eu iniciei essa minha trajetória como uma professora em uma sala de aula, vamos dizer, convencional, quando, de repente, me deparei com uma criança que foi matriculada com TEA. Quando eu conheci aquele príncipe, o Vinícius, eu fiquei, assim, muito preocupada, porque não tinha esse embasamento de como trabalhar com ele, o que teria que ser feito. Naquele momento, eu conversei muito com as terapeutas dele, fiquei muito preocupada se eu poderia ajudá-lo na realidade. Será que seria realmente efetivo a aprendizagem? E o que foi um espanto muito grande. O Vinícius me ensinou muito o que teria que ser feito. Na realidade, ele conduzia o aprendizado. Naquele momento, eu vi que as atividades para ele teriam que ser diferenciadas, teriam que ser adaptadas, teriam que ser preparadas de uma outra forma. E se nós pensarmos, a atividade que eu preparava para o Vinícius e era utilizada na sala de aula, houve um ganho enorme para todos, porque as crianças, de forma geral, conseguiram aprender de uma outra forma, mais tranquila, foi mais significativo. E com isso, o que aconteceu? Eu fui precisar de embasamento para dar esse atendimento, para estudar, foi procurar uma ajuda, onde eu conheci a neuropsicopedagogia. E ali, trabalhando depois já com uma terapeuta, eu percebi a necessidade que muitas crianças precisavam naquele momento e que a minha ajuda era o esporte. Que eu tinha, assim, crianças que tinham dificuldade na coordenação motora, crianças que tinham dificuldade no foco atencional. E o esporte veio para agregar, para ajudar essa criança em desenvolvimento. Entendi. E quais seriam os benefícios que o esporte traz para o desenvolvimento neuropsicopedagógico? O esporte, na realidade, ele é importante para todos nós, em especial para as crianças que precisam ter um atendimento, um olhar diferenciado. Essa prática esportiva, ela vem auxiliar no processo terapêutico, por diversos benefícios. Por exemplo, a criança que tem a dificuldade, como mencionei, no déficit atencional, quando é montado um site ali de esporte para que ele possa ter aquele momento, daquele foco, vai agregando picos de atenção
e pode ser agregados, aumentado no decorrer do tempo, como a coordenação motora fina. Então, assim, o profissional no consultório verifica a necessidade alinhada ao profissional para que eles possam ter um diálogo e que possa ser ajudado aquela necessidade, a criança superar e lançar novos desafios para ele. Bacana. Existe alguma atividade esportiva que a senhora considera melhor para o desenvolvimento dos portadores de TEA? É muito relativa essa sua pergunta, porque a gente tem que conhecer cada criança, né? Cada criança é única e cada um tem sua habilidade, o seu jeito. Tem criança que gosta muito de água, então eles indicam uma natação. Tem criança que tem dificuldade de lateralidade, então a gente pode pensar num exercício de uma cama elástica, entendeu? E tem crianças que gostam da luta, né? Então, a gente indica uma prática esportiva relacionada à luta. Eu indico, no meu caso, nas minhas necessidades com as minhas crianças, foi o Kobudo. Então, essa interação com o benefício do autismo para superar a dificuldade, geralmente a gente indica o esporte de acordo com a necessidade que a criança precisa naquele momento. Quem teve a oportunidade de assistir, né, o nosso vídeo anterior, ele fala muito sobre a prática do Kobudo, com a Sensei Erta, né? E ela, inclusive, citou, né, a senhora como supervisora, né, da parte pedagógica e uma das maiores incentivadoras dela nesse projeto, né? E qual seria o seu trabalho, né, dentro desse projeto dessas crianças, né? Qual seria, como que é a sua prática? Conta um pouquinho para a gente como é a sua prática dentro desse projeto. Bom, a criança, quando chega para mim, é feita uma avaliação diante das habilidades e das suas dificuldades. Como a criança autista geralmente tem dificuldade na interação social, físico e cognitivo, ali eu monto um plano de ação para que a sensei possa trabalhar com ele. Nesse plano de ação, de acordo com a sua dificuldade, ela é feito para aquele aluno específico. Lógico que quando ele está no conjunto com as outras crianças, ela passa uma sequência de exercícios, que esses exercícios só vêm agregar para a criança. Se a criança pegar aquele exercício para uma rotina diária, vai agregar no funcionamento dessa criança. Então, quando eu vejo uma criança que tem uma dificuldade motora, e a Sensei adapta tantos materiais que ela vai utilizar com ele, com os exercícios, ele vai superando as suas dificuldades. E aí, essa melhora que essa criança tem, vai melhorar na sua coordenação motora ampla, motora fina, no seu foco atencional, na sua memória, no seu humor, na sua qualidade de sono. Hoje em dia, diante da dificuldade que nós estamos vivenciando, a qualidade do sono é importantíssima. E aí, se a família estiver junto e condicionar todas essas atividades que a Sensei ela indica para o pai, o que pode ser feito, o que pode ser adaptado até em casa para fazer com a criança, cria essa rotina, vai o quê? Ajudar no desenvolvimento da criança. Com essa rotina, a gente é perceptível que o hábito, o ambiente, o comportamento da criança, ele muda. A criança fica mais calma, a criança começa a ter um outro olhar também, praticar esse esporte, sabe? Então, só vem agregar para a criança. Eu posso citar uma criança, o Vitor. O Vitor é uma criança que tinha várias dificuldades. Então, diante de várias dificuldades, foi lançando uma de cada vez. Então, conforme que ele foi agregando, conhecendo, trabalhando, e a mãe junto com ele. No caso, a mãe fazia os exercícios, os movimentos, junto com o Victor. Hoje, o Victor, ele pega já o bastão que foi adaptado de um cabo de vassoura e ele tenta fazer sozinho. Hoje, o Victor manda beijinho para a Sensei. Hoje, o Victor olha para uma outra criança. Quando a mãe está praticando esporte, isso eu vi sábado agora, ele foi pegar o bastão da mãe, que a mãe também era uma esportista, e ele quis fazer o movimento, ou seja, olha, eu estou aqui, eu também estou praticando, eu também sei fazer esse esporte. Então, assim, para a criança, há um crescimento enorme. É muito bom. É importante que os pais tenham a consciência que a prática esportiva
seja uma rotina para melhor condicionamento da criança. E as crianças com TEA, elas têm realmente, né, essa agitação, tem muita dificuldade. A maioria delas toma medicamentos, né, para dormir ou para melhorar a qualidade do sono, né, e o esporte realmente é de suma importância. E o Vitor, inclusive, ela citou também no vídeo anterior, nós temos ele praticando atividades com a mãe, foi bem bacana, né, porque na verdade a mãe acabou se tornando atleta por conta de, foi ajudar o filho, né, no desenvolvimento, encontrou o Kobudo e acabou se tornando atleta por conta disso. É uma história bem bacana, né? Bem bonita também. A família inseriu no esporte para o Vitor. Então, o irmão mais velho pratica o esporte, a mãe pratica o esporte e o Vitor. Então, a família ficou unida nesse momento. Hoje, o Vitor, ela fala que ele dorme mais tranquilo. Ela fazia massagem para ele dormir, para ele relaxar. Hoje, ele descarrega a energia dele, né? Então, a criança precisa de algo para ficar mais tranquila no deitar. Então, vamos tirar essa adrenalina que eles têm, vamos praticar o esporte para que quando chega o momento do descansar, eles possam descansar com tranquilidade. Verdade. E muitas crianças também, é importante, né, a demonstração de outras atividades físicas, porque normalmente a gente vê muito, as crianças com TEA têm muita dificuldade, né, em praticar esportes. Então, a maioria deles que a gente conhece acabam indo para o lado da natação, que gostam muito de água, né? Então, acabam todos eles, assim, se encaminhando mais para a natação. E a gente viu, assim, na prática do Kobudo, um engajamento muito grande dessas crianças, né? Como elas conseguem se adequar bem, né? Participar, se desenvolver. Então, assim, eu achei muito bacana. Eu acho, né? A gente está sempre mostrando coisas novas, porque para sair daquela rotina, né? De sempre, natação, natação, natação. Tem outras atividades também que eles conseguem praticar, conseguem um desenvolvimento bom em várias áreas, né? E que a gente precisa estar sempre mostrando isso. Porque a Herta, o que ela faz? Ela pega materiais que você tem em casa. Então, muitas vezes, o objeto que você pode estar utilizando com a criança em casa, para ele o reconhecimento é importante, né? Eu vou utilizar um brinquedo meu, uma bola minha, para fazer uma prática esportiva, um condicionamento físico. Então, e a criança, ela está muito alinhada ao meu, né? O meu brinquedo. Então, essa prática de adaptar um material com o esporte facilita ele. E a criança também tem que ter empatia com o professor, tem que ser carinhoso, amoroso, porque a criança vai se sentir bem naquele momento. É verdade. E eu acho que esse é um dos benefícios, né? Para que a criança consiga se adaptar a um esporte também. Porque quando há uma boa interação, né, entre a criança, o terapeuta, o esportista, né, o professor de educação física, o sensei, isso eu acho que facilita muito, né, a criança conseguir se adaptar àquela atividade. Sim, tem que ser divertida, né? Tem que ser prazerosa. A criança tem que estar naquele ambiente, tem que ser agradável para ela. Aí você vai ter o retorno desse atendimento com ele, desse esporte. Fica mais leve para todos, não é? Somente para a criança, né? A criança precisa desse carinho, desse olhar, dessa atenção, dessa empatia. É importante. Se não tiver, como que a criança consegue ficar no espaço? Não consegue. Ninguém consegue, não é verdade? É verdade, é verdade. E nesse trabalho que vocês desempenham, normalmente as crianças, existe uma necessidade de adaptação? Sim, sim, isso é muito importante, que haja essa necessidade de adaptação do local, do espaço, de pessoas, de quantidade de pessoas, o som. Então, se você tiver um lugar com muitas pessoas, bem que hoje na pandemia nós não temos, né? Mas um espaço onde há muitas pessoas, a criança ela não vai querer executar a atividade física. Ela cria uma agitação interna dentro dela que ela não consegue. Então, é importante organizar o espaço dessa criança e que essa criança vai conhecer também aos poucos. Faz uma atividade, vai outro dia tem uma brincadeira. Esse professor tem que ser atencioso, receptivo,
divertido, que a criança, quando começa a verificar aquele exercício que é bom para ela, é prazerosa, é gostoso, eu estou me divertindo, aí ela vai condicionando a ficar mais tempo. E com o decorrer desse tempo, a criança pode participar depois de outras situações. Pode haver depois, com o tempo, o número de pessoas maiores para que ele possa perceber, hoje é pouca, hoje está aumentando e vai crescendo, para que quando a criança for participar de um campeonato, por exemplo, ela já está adaptada naquela situação, não é verdade? Porque eu tenho uma criança que vai entrar no espaço com poucas pessoas e vão agregando mais pessoas. Quando ela estiver confortável para realizar uma atividade, uma prática de um campeonato, ela vai com tranquilidade, como já aconteceu. Então, é importante o profissional ter esse olhar, essa atenção, a família também, e também de conversar com ela, olha onde você vai, o que você vai fazer. Hoje vão ter poucas pessoas, hoje vai uma outra pessoa para te conhecer. E a criança vai se alimentando dessas informações para que ela possa estar apta quando tiver um número maior e ela consiga superar as suas dificuldades. Porque uma das dificuldades também, essa interação social, é difícil para eles. Então, quando a gente começa a organizar cada passo, a criança começa a se soltar e caminhar sozinha. E essa é a intenção, né? Eles terem autonomia. Sim, essa minha pergunta foi até um pouco proposital, porque eu imaginei assim, bom, a gente pode estar mostrando tudo isso, né? Os pais que podem estar assistindo isso, podem estar pensando, mas o meu filho não vai conseguir, porque o meu filho não consegue estar no local barulhento, no local cheio de pessoas, né? Na verdade, é importante eles saberem que isso vai ocorrendo aos poucos, que existe toda uma adaptação, né? O tempo é reduzido, depois vai aumentando, que existe uma adaptação do local. Então, essa pergunta eu fiz mais porque me veio à mente as pessoas, né, que estão assistindo acharem, né, o meu filho não pode. Na verdade, pode porque tudo é adaptado, é ajustado e vai ocorrendo de forma bem progressiva, né? Você me fez lembrar, André, eu trabalhei com uma orientadora de um colégio, um grande colégio aqui em São Paulo, e a criança, olha, o nome Vinícius, acho que está na minha vida inserido. Chegou um pequeno, e quando eu comecei a observar os traços daquela criança, muito pequeno, de 2 para 3 anos, eu percebi que ele era TEA. E aí eu chamei a mãe para conversar, para procurar uma orientação, uma ajuda, um médico, porque ele não conseguia ficar parado, ele subia, escalava, ele não conseguia. Na realidade, ele não conseguia. Foi procurado realmente especialista e foi fechado esse diagnóstico e como trabalhar. Essa criança não podia ouvir som na sala de aula, 4, 5 crianças, eles já tinham um outro comportamento, ele não conseguia, ele tapava o ouvido, ele corria, e corria, mas ele não corria porque ele estava ali interagindo, não, ele corria com um socorro, eu não quero estar aqui, está me afetando esse barulho. E o que foi feito? Aos pouquinhos, nós fomos colocando mais crianças em um determinado lugar, passeando com ele, no intervalo com poucas crianças, no intervalo maior, em quadras de esportes. Então, quando a criançada começava a jogar a bola, passava no meio, ele tampava, ele corria, saía para a sala, até que ponto dele poder ficar numa quadra, escutando música, cheio de pessoas conversando, porque era o sonho da mãe. Então, eu tinha algo no meu coração que a mãe queria ver um dia ele participando no Dia das Mães. E ela não tinha tido isso ainda. Quando nós estamos condicionando ele para o Dia das Mães, sabe? Passear pela escola e cantando, fazendo as atividades para a mãe recebê-lo. E o dia que a mãe pôde sentar com ele na quadra, com toda a turma dele, com aquele palco ali em volta, ali, sabe? Arquibancada, as pessoas, famílias assistindo, música, e ele ficou quietinho e cantou para a mãe. Olha, a escola se emocionou, porque a mãe chorou tanto e conhecia já a criança, e viu que ele ficou ali, fazendo a atividade dele para a mãe, não teve quem não chorou. Então, me emociona muito de lembrar dessa criança. E tudo é questão do quê? De nós condicionarmos, de nós orientarmos passo a passo, né?
vamos ali agregando cada elemento necessário para que ele possa chegar no objetivo que a gente deseja. É trabalho de formiguinha. É verdade. Ai, mas é um trabalho muito lindo. Ai, eu fico, eu tô colhendo com lágrimas, né? Porque eu lembro do dia daquela mãe. Eu jamais vou esquecer. Para mim foi o maior. Eu também ouvindo agora o seu depoimento, eu também fiquei, confesso que eu também fiquei emocionada. É uma coisa que a gente leva para a vida, não é verdade? Ver o avanço da criança, a família como se comporta naquele momento, sabe? Cada conquista tem que ser comemorada, tem que, sabe, curtir com a criança, vibrar mesmo, parabenizar, porque é muito difícil, é muito difícil. Então, a gente tem que ajudar. E quais são as formas? Então, a gente tem que verificar a necessidade da criança, montar um planejamento, o que nós vamos fazer passo a passo e vamos conquistando, e tem que ter perseverança, né? Paciência. É verdade. Rotina, não é? Tem que estar todo mundo alinhado ali. É verdade. Nós vamos estar mostrando um pouquinho do seu trabalho, né, na prática, através do vídeo. Esse trabalho é um trabalho desenvolvido na clínica, onde a criança vai aprender as vogais e os encontros vocálicos de forma prazerosa, através de atividades lúdicas. Pega a letrinha, vamos pôr o martelo aqui. Pega essa letrinha, Felipe. Essa. Que letra que é? Muito bom, coloque aqui. E vamos martelar o outro ovo. Martelou? Quebrou a casca? Que letra que é esse, Felipe? A. Muito bom! Quebra essa casquinha, Felipe. Quebrou? Pega. Que letra que é essa? Letra? 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 I. Vamos colocar o I. Essa aqui, Felipe. Letra I. Martela. Bom, doutora Fátima, foi um prazer imenso recebê-la aqui no nosso canal. Eu gostaria de pedir para que a senhora deixasse os seus contatos, para que as pessoas pudessem, de repente, quem tivesse interesse, né, em contactá-la, estivesse precisando até, né, dos seus serviços, que tem pessoas que precisam de indicação na sua área, que a senhora estivesse deixando seus contatos, por gentileza. Vou deixar meu Facebook, é Fátima Regina Gandolfi, o mesmo no Instagram, Fátima Regina Gandolfi, e o meu e-mail, se vocês quiserem, precisarem de alguma ajuda, alguma orientação, estou à disposição. Meu e-mail é Fátima, orientacão pedagógica, sem o tio, sem o cedilha, @gmail.com. Eu agradeço a participação de todos que ficaram conosco até agora o final dessa entrevista. Gostaria de reforçar a vocês a importância de estarem inscritos no nosso canal, para estarem recebendo as nossas notificações, as nossas postagens novas, né? E quem quiser, mais uma vez eu repito, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, a doutora Fátima está à disposição, ela vai estar respondendo a cada um de vocês, né? E é isso. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigada pela atenção de todos.